Se tem uma coisa que separa os amadores dos profissionais no mercado financeiro, é a forma como eles lidam com o risco. Hoje eu vou falar para vocês sobre algo que vai além do gráfico. Como aceitar o risco sem fazer loucuras. Nós temos que ter um equilíbrio nos dias bons e nos dias ruins. E além disso, eu vou falar também como manter os seus sonhos vivos, mesmo quando tudo parece estar dando errado, ou seja, naqueles ciclos negativos no mercado que todo trader passa. Esse vídeo eu estou fazendo para quem quer ser um trader consistente e vencedor. Então se você está chegando agora no canal, já clica no botão inscrever-se, deixa um like nesse vídeo e vem fazer parte dessa família que está cada dia maior. A primeira coisa que você tem que entender é que o risco não é seu inimigo, cara. O risco é um preço que você paga para viver uma vida acima da média. Isso independente do que você esteja fazendo, seja no mercado, seja em qualquer outra forma de empreendedorismo. Mas existe uma diferença entre aceitar o risco e abraçar a irresponsabilidade, ser um cara irresponsável, é totalmente diferente. Aceitar o risco é você entrar no mercado preparado, sabendo o quanto que você pode perder naquele dia e por quê. É fazer uma gestão inteligente do seu capital. Definir um percentual de risco por operação ou por dia, saber quando parar no dia, seja no ganho ou na perda, e acima de tudo, operar com clareza e não baseado nas suas emoções. Muita gente tem medo de perder dinheiro e se fecha num conservadorismo extremo, cara. Isso no trade é muito prejudicial, porque a pessoa opera pequeno demais, acaba não confiando no próprio operacional, não se permite evoluir. E aí vem o paradoxo. O medo de perder, cara, faz a pessoa perder mesmo assim, só que devagarzinho, sem crescer. O conservadorismo é uma prisão disfarçada de segurança. Se você quer viver do mercado, você precisa entender que o risco é inevitável, mas ele pode e deve ser administrado, domado, equilibrado. Isso se chama de maturidade no trade. Eu não culpo a maioria das pessoas por terem medo de perder dinheiro, porque isso é uma escassez enraizada que tem, né, no DNA das pessoas, porque elas acreditam que o dinheiro é limitado, porque por causa dessas experiências de vida, da educação que teve, mas você precisa entender que o dinheiro, cara, ele é ilimitado e que se você perder, você pode fazer mais dinheiro. Mas isso não quer dizer que você deva operar disposto a perder tudo, mas simplesmente que você opere sem medo de perder dinheiro, porque você está fazendo um gerenciamento, uma gestão do que você pode perder ou não naquele dia. Vai ter dia, cara, que você vai seguir tudo certinho, vai fazer o planejamento, vai operar no lugar certo, e ainda assim você vai sair no prejuízo. Isso faz parte da profissão. O problema em si não é você perder dinheiro, o problema é como que você vai reagir a essa perda. Porque o trader que é emocional, cara, ele destrói semanas ou meses de trabalho em minutos. O trader maduro não, ele entende que cada stop é simplesmente um custo operacional do seu negócio. Ele analisa a operação, procura entender se ele poderia ter evitado aquele loss ou se foi uma consequência da imprevisibilidade, aprende o que pode e segue em frente. Ele não se identifica com a perda. Não é porque ele teve uma perda que ele se tornou um trader perdedor. A perda é simplesmente um dado estatístico, não é um ataque pessoal. E entender isso muda tudo, cara, na sua mente. E principalmente, cara, o presente pode ser muito difícil quando você ainda não teve nenhum resultado, ou quando você teve resultados muito pequenos, ou quando você está passando por um ciclo ruim no mercado. Mas é o seu futuro, os seus sonhos, que vai te dar força para você continuar. Você não pode viver preso nos resultados que você tem hoje. Você tem que olhar para frente, ter uma visão de longo prazo, imaginar a liberdade, a vida que você quer e usar isso como combustível para você fazer o que precisa ser feito hoje. Então, visualize, cara, o que te espera se você continuar consistente no seu plano, sem fugir dele, sem quebrar seu capital, continuar crescendo. Imagina sua família bem, sua independência financeira, sua liberdade
de tempo, sua rotina livre. É isso que vai fazer sentido para você quando você tomar um stop e pensar em sair do gerenciamento. Pensar nessas coisas e pensar assim, cara, é justamente sair do gerenciamento que vai me afastar dessa realidade que eu sonho em ter. Não é sobre hoje, é sobre onde você vai estar daqui 2, 3, 5 anos, cara, 10 anos. O que você está fazendo agora, nesse momento, precisa estar alinhado com esse futuro. Porque quem tem um porquê forte, quem sabe por que faz o que faz, por que aguenta as situações que aguenta, por que resiste à tentação de operar mais, de arriscar, de sair do gerenciamento, quem tem um porquê forte aguenta o processo do como. E outra questão também é sobre sonhar grande. Cara, eu apoio sonhar grande. Eu até falo que isso é fundamental, que você tem que sonhar grande mesmo. Você tem que mirar na lua, porque se você errar, pelo menos você acerta uma estrela. Mas sonhar grande não é sair apostando tudo. Tem gente que aposta até amanhã aí numa operação, cara. Sonhar grande, cara, é você pensar como um profissional. Trace sim metas ousadas, mas alcance essas metas com disciplina, com pequenas vitórias. Estava conversando com um trader ontem que o cara quer fazer um saque de US$ 10.000. Aí eu perguntei para ele, qual foi o maior saque que você já fez da corretora? Ele, de US$ 30. Eu falei, cara, como que você acha que você vai saltar de US$ 30 para US$ 10.000? Você acha que a sua mente vai dar conta disso? Não vai, cara. Quando você vai se sabotar, você vai entregar o lucro que você teve, você vai ficar com essa sensação de derrota. Então, o trader tem que ir tendo micros resultados. Cara, se você fez um saque ali, seu maior saque foi de US$ 30, você chegou em US$ 60 de lucro, saca, velho, realiza o lucro. E depois você cresce novamente. Porque são esses micro resultados que você vai tendo que vai desenvolvendo a confiança para você alcançar cada vez metas mais ousadas. É crescer a sua carteira com consistência e não com um golpe de sorte. Porque a sorte é o que eu falei, você não pode contar com ela. Ela existe sim, mas você não pode contar com ela. O seu sonho tem que estar acompanhado de uma estratégia clara, um plano sólido e uma rotina, né, consistente que você vai te levar até lá. E aí só te resta ter resiliência para aguentar os altos e baixos ao longo do caminho. Dessa forma, cara, você pode ir longe, muito longe, mas com método, paciência, visão, porque senão você é um apostador, cara. Você não é um trader. E para ser um trader, cara, você tem que ter a postura correta. Não é sair ali que nem louco. Então você tem que aceitar o risco, sim, que existe nas operações, sem conservadorismo extremo, mas faça isso com inteligência. Enfrente os dias ruins com a cabeça fria, mas mantenha o seu coração aquecido, com base na sua visão de futuro, na sua visão do seu sucesso. E tenha em mente uma mentalidade sólida, cara. Uma convicção de que você vai chegar lá se você fizer o certo hoje. E se mantenha firme na sua gestão, cara, nos seus estudos, principalmente na consistência das suas ações. Porque o que vai te tirar do lugar onde você está hoje não é o lucro de uma operação de hoje, mas é a constância de semanas, meses, anos. E se você não desistir ao longo do caminho, e desistir às vezes é você também fazer cagada, sabe? O cara que sai do gerenciamento, no final das contas ele está desistindo. E se você não desistir, você vai chegar lá. Acredita, cara, no futuro que você imagina, acredita que já existe, desde que você continue no caminho até ele. Cabe a você construir essa ponte. Um trade de cada vez, uma operação de cada vez. Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Galhardo, trader de opções binárias. E esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho com vocês o dia a dia como trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se vou comprar ou vender, o gerenciamento de risco, como que eu decido quanto que eu vou investir em cada operação, e principalmente falo muito sobre mindset, a mentalidade de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo, porque eu sei que esse é o principal divisor de águas na vida dos que têm sucesso no mercado, dos que saem frustrados dele.
Esse vídeo aqui é da série de 60 para 6 mil, que é um trabalho que eu me propus a fazer, investindo o mínimo possível ali na plataforma e trabalhando esse dinheiro com gerenciamento, paciência, disciplina, até a gente chegar aí num resultado significativo. O vídeo de hoje foi inspirado em algumas mensagens que eu troquei com os traders ontem e tento ajudar ali o máximo que eu posso. Um trader eu conversei e o cara sabe operar, tem um operacional validado, tem um resultado legal na conta de treinamento. E aí quando vai para a conta real, ele trava e acaba entrando atrasado, deixa passar as oportunidades e tal. Cara, isso é muito comum. Ser um trader bom na conta de treinamento também é muito comum, porque quando você vai operar na conta real, entra outras disciplinas que formam um trader que na conta de treinamento não estão em jogo, não estão na mesa, que é a disciplina das emoções. Porque na conta de treinamento, cara, nem compara os hormônios que você libera no seu corpo quando você está operando na conta real. É totalmente diferente. Então, por isso que conta de treinamento não faz um trader de sucesso. Porque ali ele aprende a operar, mas isso é só uma pequena fração do que significa ser trader. Então é na conta real que o trader é feito, não é na conta de treinamento. Um trader eu conversei e tem esse problema, né, de ficar com medo de perder dinheiro. E o outro eu conversei, ele tem o outro problema, que é perder tudo que tem. O cara sempre fica indo pro tudo ou nada. Eu acredito que não vale a pena operar dessa forma. Você tem que ter um gerenciamento. Assim, uma coisa é, por exemplo, se você tem diversas carteiras e você faz vários gerenciamentos nessa carteira. Então, por exemplo, uma carteira você tem ali, faz uma gestão mais conservadora, né? Como a que a gente tem feito aqui dessa série. Aceita o resultado, se der perda, ou se der ganho e tal, e vai realizando lucros. Em outra carteira você pode ter uma agressividade maior, né? Operar de forma mais agressiva, e ali sim você pode ir para o tudo ou nada. Se der ruim você perde pouca coisa, se der bom você tem um resultado bacana. Mas eu acredito que tem que ter um equilíbrio, cara. Você não pode ser um trader nem conservador demais, que tem muito medo de perder dinheiro, porque senão isso vai atrapalhar suas tomadas de decisões. Mas também você não pode ser um trader porra louca, que não tá nem aí se perde dinheiro ou não, operando. Acho que a gente tem que respeitar o dinheiro, respeitar, né, o capital. Porque, cara, se eu for pensar, velho, você vai aqui, você ganha, sei lá, $10 numa operação. Velho, isso é muito dinheiro, cara. Principalmente aqui no Brasil, pra ser um ganho de uma operação. Você pensa aí, um Uber, velho, o trabalho que ele faz ali pra ter R$5 de lucro. Um entregador do iFood, o trabalho que ele faz ali pra ter R$5 de lucro. E aí você ganha 10 vezes isso, $10 em uma operação ali de poucos minutos ou 1 minuto, e não valoriza esse dinheiro. Então assim, eu acredito que a gente tem que ter, o trader tem que ter um equilíbrio para ele não ser conservador demais, ou seja, para ele não se apegar demais ao dinheiro, mas também para ele não ser agressivo demais, não ser um porra louca, para ele conseguir ter ganhos consistentes. Então qual que seria o equilíbrio disso? Cara, é você definir quanto que você pode arriscar no dia, quanto que você pode perder no dia, né, de capital. E como que eu defino isso? Cara, você tem que pensar assim, quanto dinheiro você seria capaz de pôr fogo? Nesse sentido de pôr fogo, eu falo literalmente, pegar uma nota e tacar fogo nela. Ou quanto dinheiro você seria capaz de doar para alguém hoje? Se alguém te falasse assim, ó, me manda um dinheiro aí, quanto você seria capaz de mandar para essa pessoa sem fazer mal para você, sem atrapalhar a sua vida? Então esse é o valor do seu stop, cara, do dia. Entendeu? Porque assim é uma coisa que não vai te fazer mal quando você perder e mas aí eu ganhar também vai fazer pouca diferença. Não, cara. Você tem que pensar no longo prazo, nos juros compostos, porque esse valor que você definiu hoje deve ser considerado uma porcentagem de um total. E qualquer porcentagem, velho,
Se você pegar uma carteira de R$ 100 e fazer ali 1% ao dia, você já é milionário. É isso que o pessoal não entende. 2% então, esgrilo, muita grana. Mas aí o cara vai lá ganhar R$ 2, ele não consegue ter a visão do que aquilo significa, né? Então você não pode ser conservador demais, mas também não pode ser agressivo demais, né? Ao ponto de tipo assim, pô, já dobrou o capital ali e não reconhece, também não realiza lucro, né? Acaba entregando tudo pro mercado. Aí o que acontece? O cara fica sempre voltando pro ponto zero, né? Então acho que o segredo tá aí, em um cara conseguir equilibrar o risco e o retorno de forma que ele tenha um crescimento consistente. Não ficar buscando transformar a sua vida da noite para o dia, mas através de um ato consistente, de um crescimento consistente, cara, e saudável. Bora ver o que o mercado entrega para nós hoje. Quanto que a gente vai arriscar aqui? 10% do nosso capital. Então a gente pega aqui, divide por 10. A gente tem aqui o nosso stop loss de hoje. Aí, cara, é o seguinte. Se a gente errar a operação, a gente já é estopado e tem que encerrar o vídeo. Encerra o dia. Eu só aceito ter uma perda. Se eu perder uma, já era, cara. Eu tenho que parar. E se eu acertar, eu tenho o privilégio de poder fazer mais uma operação. Aí eu posso decidir fazer ou não fazer, depende do meu ânimo, depende do mercado. Acho que muitos traders acabam se forçando a operar, cara, e isso prejudica demais os resultados. Você não tem que se forçar a operar. Você tem que se forçar a ter um comportamento consistente, ou seja, a estar aqui, analisar o gráfico, exercer sua profissão em si, né? Mas não necessariamente se forçar a clicar aqui. Isso aí tem que ser tipo uma coisa que acontece naturalmente se tiver oportunidade, mas e eu aqui nessa carteira eu me forcei a operar muitas vezes. Diversas vezes não tinha uma operação tão boa, ou pelo menos eu não enxerguei uma operação tão boa e peguei mesmo assim só para operar. Justamente pelo fato de eu estar gravando e estar fazendo essa série e tal, o vídeo ir pro YouTube, acabei me forçando a operar muitas vezes que eu simplesmente devia ter saído do mercado sem fazer entrada. Eu acho que isso faz parte da maturidade do trader, né? Ele reconhecer um dia que ele não tá legal, ou que o mercado não tá legal, porque as duas coisas podem acontecer, né? Pode ser um dia que você não esteja bem, por isso que você não está enxergando as oportunidades, e pode ser um dia também que o mercado não está favorável para o seu operacional. As duas coisas podem acontecer, e em qualquer uma delas, a melhor coisa a se fazer é sair do mercado, né?
Pô, galera, falar pra vocês, deu uma raiva aqui agora, cara. Porque, velho, demorou demais pra aparecer uma oportunidade boa aqui. E na hora que apareceu, eu esperei ela ficar melhor posicionada aqui e não deu oportunidade, cara. Vocês viram que eu cheguei a apertar o botão aqui. Pra quem não sabe, quando você aperta o botão aqui, ó, apertei, tá vendo? Apertei aqui. Se eu tirar o mouse sem soltar, ele não dá entrada, entendeu? Vocês viram que eu cheguei a apertar o botão, aí eu tirei o mouse sem apertar porque ele já tinha descido, cara. Olha aqui, a vela, aqui tá a vela que abriu, né? Eu queria que ela tocasse pelo menos ali na linha, ficasse um pouquinho só verde a vela, cara, pra eu ter pegado. E não peguei, velho. Aí olha o tanto que desceu, olha o tanto que deu a vitória pra nós aí. Eu vou considerar essa vitória já como 1-0, embora eu não tenha pego a operação, mas eu vou considerar já no 1-0 na minha mente, que é melhor do que eu ficar bravo porque eu não peguei a operação. Mas deu raiva aqui, cara. Deu raiva porque demorou muito para aparecer a oportunidade. E na hora que apareceu, eu fiquei esperando para ficar melhor posicionado. Vocês viram que na de ontem, eu esperei o que? Ele dá uma pernadinha para cima, eu peguei aqui em cima e depois ele desceu, né? E eu fiquei esperando hoje que fizesse a mesma coisa. Na hora que ele nasceu aqui, eu fiquei esperando ele dar aquela pernadinha para cima, buscar aqui a máxima novamente e depois ele descer. Mas ele já desceu direto, galera. E aí, deixei passar a oportunidade aí, né? Infelizmente. Mas, cara, quando isso acontece com vocês, tem que lembrar o seguinte, pô, o mercado é abundante, tem infinitas oportunidades. Eu deixei passar essa, mas vai ter outras. Você tem que se reprogramar sua mente para abundância, entendeu? Porque essa raiva que dá, se a gente deixa passar uma oportunidade como essa, nossa, olha que vitória linda, cara. Essa raiva que dá, ela é uma raiva que vem da escassez que está dentro da gente, entendeu? Porque essa escassez que está dentro da gente faz a gente pensar assim que as oportunidades são limitadas e por isso que a gente sente raiva quando a gente perde uma oportunidade, como essa daqui. Então, tem que se reprogramar. Quando isso acontece, cara, tem que falar para você mesmo, cara, fica de boa, tem infinitas oportunidades. Se você não conseguir fazer uma entrada hoje, não tem problema, amanhã você faz. Então, a gente tem que conversar com nós mesmos e nos reprogramar para o sucesso o tempo todo, cara. Porque a gente consegue, na prática, né, no dia a dia, que a gente consegue observar dentro da gente as crenças limitantes que ainda existem. Como, por exemplo, o fato de eu ter ficado com raiva aqui, de não ter pego essa operação, cara, ela tinha descido até aqui só, eu podia ter clicado ainda, porque é uma vela de 5 minutos, tinha muito o que descer. É diferente quando você opera 1 minuto, que você tem que ficar muito bem posicionado, né, cara? Em 5 minutos, às vezes você pode deixar, podia ter pego aqui, ela tinha descido só um pouquinho na hora que eu cliquei, e aí eu achei que ela ia subir de novo, tirei o mouse e não deixei o clique rolar, e olha o tanto que tá derretendo essa vela. Meu Deus do céu, cara. E aí, cara, eu já pude observar essa crença de escassez em mim, né? Porque se eu fiquei com raiva de não ter pego a operação, significa que tem uma crença de escassez ativa aí. Porque senão eu pensaria assim, não tem problema, o mercado é abundante, já já vai ter outra oportunidade, e etc, né, cara? Então se eu fiquei com raiva é porque tem ainda uma crença suja aí para ser trabalhada. E aí, cara, é o seguinte, eu vou encerrar hoje, galera, não vou fazer nenhuma operação não, vou ficar de boa. Já vi que tô emocionado. Então é melhor ficar assim, encerrar hoje sem operações. Apesar de não ter feito nenhuma operação, agreguei bastante valor no começo do vídeo aí com a mensagem que eu trouxe para vocês. E é isso aí, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like se você gostou para eu saber. Se você não gostou aí também, comenta aí, não gostei, para eu saber.